Colossenses, capítulo 1, versículo 26 em diante. Oremos. Bondoso e eterno Deus, eis aí a tua palavra, ó Pai, que vai ser lida nesta hora. Toma nas tuas mãos, ó Pai, e nessa noite faça notória a tua presença, manifesta a tua graça, o teu favor. Fala, ó Pai, aos nossos corações, ministra, meu Senhor Deus, as nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Deus, todos os nossos irmãos que estão, ó Deus, nessa noite conectados conosco. Ó Pai de misericórdia, abençoa, se porventura ainda há alguém que esteja a caminho desse lugar, ó Pai, traga em segurança, nós te pedimos, e que nessa noite seja mais uma noite de cura, salvação e libertação, glorificação do teu nome, e no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imune, toda palavra de maldição, e haja nessa noite mais uma vez cura, salvação, libertação para a glória do nome do Senhor. Que haja nessa noite alegrias, te pedimos em nome de Jesus, amém. Diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Amados, queiram assentar-se, por favor. Estou muito feliz que eu cheguei mais cedo aqui hoje e acabei ganhando uma alma para Jesus, né? Ganhando não, né? Quem ganhou foi o Senhor, a gente foi só o instrumento, né? E foi algo assim, e era uma pessoa que eu conheci desde a infância, que eu não via, olha, pelo menos há 20 anos que eu não via esse jovem, que agora já não é mais jovem, e ele ficou de vir no domingo. Eu peço aos irmãos que orem. O nome dele é Luciano. Bom, amados, antes de nós entrarmos de uma maneira maior na mensagem, eu gostaria de fazer uma introdução falando sobre o tema dessa noite, que é cura. O título é: o que é uma pessoa curada? E a pergunta que eu queria fazer, e eu faço essa pergunta a muitas pessoas, vez ou outra eu pergunto a alguém: qual o motivo que o ser humano precisa de ir a Cristo? E a gente ouve muitas coisas, né? E vemos muitas coisas. Há pessoas que vão para Jesus porque disseram para ele que ele vai ficar milionário, né? Outros vêm para a igreja, vêm para Cristo para conseguir um casamento. Outros vão para Cristo por drama de consciência, já fizeram tanta coisa errada e quer se ficar em paz com a sua consciência. Outros vão para Cristo porque disseram que poderão ter uma projeção pessoal em várias áreas, da música, da política, e por aí vai. Os motivos pelos quais as pessoas se aproximam de Cristo são as mais diversas. Inclusive havia, no tempo de Jesus, pessoas que ele mesmo disse: vocês vieram atrás de mim por causa do pão e do peixe que vocês comeram lá do outro lado do rio. E as pessoas falam muitas coisas. Por que temos que ir a Cristo? Alguns falam que é para ser livre do pecado, e é verdade. E alguns até acabam dizendo: nós vamos para Jesus Cristo para sermos salvos. Mas é a resposta mais acertada. Só que
E o que é ser salvo? Alguns pensam que ser salvo é só ficar livre do fogo do inferno. Ser salvo é ir morar no céu. E alguns até brigam, né? Se é salvo uma vez, se não é salvo de uma vez. Mas o mais importante, às vezes eles não sabem o que na verdade quer dizer a palavra salvo. E se formos procurar o que significa a palavra salvo, nós vamos chegar a uma conclusão maravilhosa, que é a mesma palavra salvo que a Bíblia usa para dizer alguém que foi curado, é a mesma palavra que fala de salvação. Quando Cristo fala para Bartimeu, a tua fé te salvou, é a palavra sozo do grego koiné. Essa mesma palavra sozo que é usada para falar para Bartimeu, a tua fé te salvou, é a mesma palavra que é usada, que Jesus Cristo veio buscar e salvar. Ou seja, de todas as coisas, o maior significado de salvação é cura interior. E inclusive o próprio Cristo fala, limpa primeiro o interior do copo e do prato e todo o resto ficará limpo. E é por não entender a necessidade de ser curado interiormente, é que muitos não chegarão a ser salvos, ou não ficam na igreja. As pessoas pensam que o ponto alto do evangelho é tocar um instrumento, ter um cargo na igreja, ou uma credencial, mas a coisa fundamental é ser curado. E o próprio Cristo disse, esse povo me ouviu de mau grado, os seus olhos se fecharam, os seus ouvidos se taparam para que não entendesse que eu falava e eu os curasse. E aquele povo que eles falam disso, não eram pessoas que eram viciadas, bandidos, não, eram os clérigos da época, eram os sacerdotes, os escribas, os saduceus, os fariseus, que não aceitavam a pregação de Jesus. Então alguém pensa que a cura que Jesus quer fazer na vida de alguém, seja libertar da droga, da bebida, do jogo, algum pecado carnal. Mas tudo isso aí é apenas um sintoma de uma enfermidade que alguém tem. E ao contrário do que as pessoas pensam, quando nós vamos para Cristo, Ele não deleta o nosso passado, Ele perdoa o nosso passado, os nossos traumas do passado, das feridas que foram feitas, porque convivemos num mundo onde as pessoas ferem com palavras, e somos feridos às vezes desde a infância, serão curadas por Cristo, através da sua palavra, se buscarmos essa cura. Então, falar de salvação é prioridade falar de cura, entender que todo o trabalho começa por dentro. Por isso ele também disse que o reino dos céus não vem com aparência exterior. Não adianta às vezes ter um paletó muito bonito, até falar uma língua estranha, ou mesmo ser um bom pregador, se não entender a importância da cura. Se você entrou nesse vídeo hoje, não assistiu os outros, bem-vindo à série A Cura. É importante que você assista alguns vídeos anteriores para que você possa entender de uma maneira mais profunda daquilo que nós nessa noite iremos tratar com esse tema, o que é uma pessoa curada. Porque eu falo de cura quase que todo dia. Sempre quando eu tenho uma brecha, eu prego a cura, irmãos. E ministrando sobre a cura, outro dia com um amigo meu, que ele é até católico, e a pergunta que saiu foi essa: e o que é ser uma pessoa curada? E é o tema de hoje. Eu vivo isso, irmãos. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu confesso que se eu não tivesse entendido o valor da cura, provavelmente eu hoje não estaria aqui com vocês falando.
Porque ser salvo é entender que estamos no reino de Deus para ser curados. Se acharmos que nós somos muito bons, que Ele nos trouxe para a sua casa porque viu em nós alguma coisa de bom, nós estamos enganados com o propósito. Não. A palavra de Deus diz que Cristo mostra o seu amor para conosco em que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo. E nesse texto que nós lemos, eu gostaria de reler de novo o 28, que diz... 28 não, vamos primeiro ler o 26. Aqui dizendo, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos santos, a qual Deus quis conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Só até aqui, depois a gente vai ler o 28. Então, amados, presta atenção. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Que mistério era esse, irmãos? Que Ele iria tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele ia fazer uma nova aliança e Ele ia reconciliar o homem com Deus, aquela união que havia entre Deus e o homem, que foi quebrado no jardim do Éden, agora, pelo sangue de Cristo, seria restaurado. Como? Ele morre na cruz, 50 dias depois, vem a descida do Espírito Santo, e agora o Espírito Santo passaria a morar no ser humano, algo que não era possível na velha aliança, porque havia uma cédula contrária a nós, havia uma dívida que era impossível de ser paga. Cristo paga a dívida, nos redime, nos resgata e nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o mistério que esteve oculto. É disso que os profetas falaram, foi disso que eles disseram. É para isso que tudo apontava: um novo espírito, um novo pacto, um novo coração. Só que esse novo coração, ele começa quando nós reconhecemos que precisamos de Cristo, mas ele só vai se perpetuar à medida que nós nos deixamos ser curados através de Cristo, através da sua palavra, através do Espírito Santo. E aí ele diz agora, 28, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então observe, ensinando a todo homem em toda o quê? A sabedoria. Qual o propósito? Apresentar todo homem perfeito em Cristo. Esse perfeito significa maduro, significa adulto e ao mesmo tempo significa ser curado. Esse perfeito significa ser adulto, ser maduro, ser curado. A igreja de Corinto era menina, era carnal, era enferma. E no 29 ele fecha: e para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Paulo escreveu aqui a Colossenses que ele trabalhava. E por isso, amados, que nessa noite nós iremos falar sobre isso. O que é ser uma pessoa curada? Corremos o risco total de nos perdermos no meio da caminhada, se não entendermos que temos que entender a cura. E a pergunta do irmão foi: o que é ser uma pessoa curada, pastor? Bom, uma pessoa curada é uma pessoa, geralmente, além disso tudo que eu falei, que entendeu o propósito que é ser curado. Essa pessoa, ela embrulhou a sua arrogância e pediu ajuda a alguém. Que o problema de ser curado compreende: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis.
Toda pessoa que é uma pessoa curada lá atrás, em algum momento da sua vida, ela falou para alguém: irmão, me ajuda, meu problema é esse. E teve aquele que ficou na igreja o tempo todo e não teve a nobreza de compartilhar a sua dificuldade. É aquele que falou: pastor, eu não entendi a mensagem do discipulado. Pessoas curadas, geralmente é essas pessoas. Embrulhou a sua arrogância, jogou ela dentro da lata do lixo e pediu ajuda para alguém. Segunda coisa, uma pessoa curada é uma pessoa que, mesmo não tendo tudo que almeja, é feliz, porque sabe que não precisa de tudo para ser feliz, mas precisa de ser feliz para ter tudo. Uma pessoa curada é uma pessoa que, mesmo não tendo tudo que almeja, é feliz, porque sabe que não precisa de tudo para ser feliz, mas de ser feliz para ter tudo. Como Paulo disse, né? O apóstolo Paulo: como não tendo nada, mas possuindo tudo. Paulo escreveu essa palavra. A terceira coisa de uma pessoa curada: qualquer lugar apertado, para ele fica amplo. Tudo está bom para ele, porque ele é curado. Uma pessoa curada, qualquer arroz com feijão para ele é um banquete. Onde houver uma pessoa curada, se nesse lugar houver um conflito, basta uma pessoa curada para estabilizar o ambiente. Isso é uma pessoa curada. Porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Uma pessoa curada vai atrás dos seus objetivos, mas sabe que nenhuma conquista vai valer a pena, que para se consegui-la, magoou pessoas, perdeu a sua família, perdeu a sua dignidade, perdeu a presença de Deus. Nenhuma conquista vai valer a pena se perdermos essas coisas. Uma pessoa curada, ela tem uma consciência plena que ela não faz o seu caminho sozinha. Uma pessoa curada, ela compreende que ela precisa dos irmãos. Uma pessoa curada, ela sabe muito, sabe tanto que sabe que tem gente que sabe mais do que ela. Uma pessoa curada sabe muito, sabe tanto que sabe que tem pessoas que sabem coisas que ela ainda não sabe. Uma pessoa curada sabe aquilo que está na 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Isso é uma pessoa curada. Uma pessoa curada se preocupa muito mais em saber amar do que mostrar que sabe. Uma pessoa curada, ela quer muito mais ganhar o seu irmão do que ganhar o debate. Às vezes, ela prefere não ter razão para manter a paz. Uma pessoa curada, ela embrulha o seu orgulho, joga na lata do lixo e anda milhas e milhas, quilômetros, pega um avião, atravessa o Atlântico,
atrás de alguém ferido para lhe pedir perdão, pelo prazer de salvar uma alma, porque pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Pessoas curadas não conseguem dormir enquanto ele não vai lá e fala: irmão, me perdoa, eu não podia falar assim contigo. Pessoa curada sabe o que é ficar privado da graça de Deus quando negou o perdão a alguém. Uma pessoa curada sabe a falta que faz a alegria do Espírito Santo. Ele não quer perder mais. Ele não quer perder mais isso. Uma pessoa curada sabe que nada é mais importante que a presença. Porque onde há a presença de Deus, nada mais falta. Uma pessoa curada sabe que se o Senhor é nosso pastor, nada nos falta. Ele está preenchido. Uma pessoa curada não se furta do dever de falar a verdade, mesmo que às vezes alguém vai lhe ultrajar, porque as pessoas às vezes não gostam de ouvir a verdade, mas sabe que a verdade que ele falou vai lhe custar a indiferença de alguém, mas vai promover a cura, porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam, pessoas curadas são sinceras. Pessoas curadas têm amor. O amor tudo sofre, o amor tudo padece, o amor tudo crê, o amor tudo espera. E ele aguarda pessoas que lhe feriu sair das trevas. Porque quem aborrece seu irmão está em trevas. Pessoas curadas sabem que a mesma mão que o feriu precisa muito mais da sua misericórdia do que do seu ódio. Por isso ele espera. Pessoas curadas brilham muito, porque é impossível Deus usar alguém e a pessoa não brilhar. Onde chega, o lugar se transforma. Se ele chega onde há guerra, ele promove a paz. Se ele chega onde há dor, ele traz a esperança. Se ele chega onde há angústia, ele traz a alegria. Mas pessoas curadas sabem com precisão que esse brilho que está nela é Cristo. E por isso, ele não se importa com as pedradas. Ele não se importa com as pedradas, porque ele sabe que aquelas pedradas não são para ele, são para quem está brilhando nele. Isso é uma pessoa curada. Uma pessoa curada, ela sabe que o seu maior perigo é a soberba. Uma pessoa curada é aquela que descobriu com precisão que tudo que está entre ela e a paz, ela e o amor, ela e Jesus Cristo, é a sua soberba. E tudo começou quando alguém jogou a sua soberba na lata do lixo e levantou a sua mão e disse: eu quero Jesus. Às vezes é um servente de pedreiro, mas às vezes é um engenheiro. Às vezes é um ilustrado, mas às vezes é um doutor.
Só que essa humildade que começa no dia que aceitou Jesus, ela vai ser o tempo todo bombardeada com os aplausos, com os elogios, porque é impossível Deus usar alguém sem brilhar. Ele próprio disse: não se põe uma candeia debaixo da cama, se põe no velador. Ele mesmo disse: resplandeça a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É impossível Deus usar alguém sem ele brilhar. Mas uma pessoa curada, ele aprendeu o perigo que é a soberba. O diabo não caiu do céu porque adulterou, ele caiu por causa da soberba de querer ser mais do que Deus. O rei Uzias não ficou leproso porque ele adulterou, porque ele matou. O rei Uzias ficou leproso por causa da sua soberba. E por incrível que pareça, quando Jesus ele dá o sermão da montanha, a primeira coisa que lhe aparece foi um leproso. A maior lepra que o homem tem é a lepra da soberba. A soberba impede alguém de pedir perdão, a soberba impede alguém de reconhecer que errou. A soberba faz as pessoas ficarem insensíveis, falam coisas, ferem as outras e não percebem. Então, uma pessoa curada, ela sabe que o tempo todo vai ser a soberba. Observe, Davi estava tudo bem, até o dia que a soberba brotou no seu coração, ele cismou de fazer um censo em Israel. E quanto ele sofreu? Nabucodonosor, depois de ganhar tantas guerras, e o próprio Deus chamá-lo de meu servo, ele sobe no alpendre do seu palácio e fala que tudo aquilo ele conquistou pela sua força, e comeu capim por 7 anos. Uma pessoa curada, ela sabe que tudo começa na soberba. Quando alguém esquece que tudo que está nele não é dele, é de Jesus. Uma pessoa curada, ela ouve o tempo todo no seu ouvido: não sou eu, é Jesus. Não sou eu, é Jesus. Não sou eu, é Cristo. Não, mas vivo eu, Cristo vive em mim. Uma pessoa curada não se esquece. Todos os dias ela se levanta: não sou eu, é Cristo. Ela anda para cá: não sou eu, é Cristo. Porque o dia que ela esquecer que é Cristo, a soberba começa a brotar. Não começam, as pessoas já não querem mais dizer que erraram. As pessoas não querem mais pedir perdão, porque se sentem muito importante. É humilhante pedir perdão. A maior comparação que podemos fazer com uma pessoa curada, eu aprendi há alguns anos, quando eu trabalhei e conheci um rapaz que ele era dependente químico, e ele participou do Narcóticos Anônimos. Ele contou algo para mim que eu nunca mais me esqueci. Ele me disse que um viciado vai lá na frente. Ele falou muitas coisas importantes, que não tem política, que não tem um monte de coisas, mas uma coisa me chamou a atenção que ele me falou. Isso tem tudo a ver com uma pessoa curada. O viciado vai lá na frente e diz dessa maneira: eu sou um viciado em cocaína, estou 20 anos limpo, não posso tomar a primeira dose de bebida alcoólica, porque eu sei, se eu fizer isso, eu vou voltar a usar. A pergunta é: se ele está 20 anos limpo, ele não poderia se autodeclarar que não é mais viciado? É a mesma coisa uma pessoa curada. Ela sabe que o tempo todo alguém vai duvidar dela, alguém vai tentar. O diabo sempre vai usar a mesma tática: suscitar a nossa soberba. Então, uma pessoa curada é aquela que reconhece que é soberba.
E a palavra de Deus diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o mundo passa, porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência do coração, a soberba da vida, não é do Pai, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados, permanecer para sempre é o que Deus quer de nós. Para permanecer para sempre, nós temos dois caminhos distintos: o caminho da soberba ou o caminho da vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus para nós? Sabe? A vontade de Deus para nós está na Bíblia. É a vontade de Deus a nossa santificação. E sabe o que é a santificação? É a implementação em nós da cura interior, a santificação no Espírito. Quando fala de santidade, algumas pessoas logo pensam na roupa, não que não seja importante, mas a santidade mais difícil não é na roupa, porque o fariseu usa uma roupa para demonstrar. A santidade mais difícil é no coração, onde ninguém vê, onde se alojam soberba, mágoas, rancores. Então, uma pessoa curada, ela vigia o tempo todo com a soberba, porque sempre o inimigo vai tentar fazer ela ficar soberba, vai duvidar da capacidade dela, vai duvidar da idoneidade dela, vai duvidar de tudo. Uma hora vai elogiar e outra hora vai massacrar. E se não tiver cuidado com a soberba, é o passo para a tristeza entrar no coração de alguém e ela ficar privado daquilo que ela não pode perder, que é ficar privado da graça de Deus. Amados, estamos aqui por causa da graça, continuaremos por causa da graça. Sem a graça não somos nada. Uma pessoa curada é uma pessoa que sabe muito. Uma pessoa curada é uma pessoa que sabe, mas ela não só sabe. Uma pessoa curada é uma pessoa que sabe e que sente. Porque uma coisa é você saber que Jesus te ama, que Jesus me ama, que Jesus nos ama. Isso é muito legal. Mas uma pessoa curada, ela já ultrapassou o limite só de saber que Jesus lhe ama. Uma pessoa curada, ela sente o amor de Deus pulsando no seu coração. E quando se sente esse amor pulsando no coração, as pedradas já não doem, as calúnias já não doem, a opinião das pessoas já não importam tanto, porque uma pessoa curada sabe com clareza qual é a opinião de Deus sobre ele. Isso é uma pessoa curada. É uma pessoa que entendeu para que ela está no reino. Para ser curada. É um eterno aprendiz. É um eterno vigilante. Jamais ele vai achar que ele já está tão crescido que não precisa mais da graça de Deus e que não precisa dos seus irmãos. Uma pessoa curada, ela é capaz de aprender com PhD de teologia, mas ele tem a certeza plena que Deus sempre vai usar pessoas que mal sabem falar o português. E é por isso que ela fica de pé. Deus nunca vai mudar, sempre vai fazer assim. Uma pessoa curada, ela vigia muito, está sempre procurando, entendendo
que ela depende dos grandes, mas muito mais dos pequenos. Porque Deus usa os pequenos para nos ajudar, sabe por quê? Porque Ele não dá sua glória a outrem. Uma pessoa curada, ela está o tempo todo procurando 1000 formas de curar alguém. Sabe por quê? Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Uma pessoa curada, ela entende que um dia tudo isso vai passar. Uma pessoa curada, ela compreende que tudo é vaidade, que pessoas brigam por coisas tão insignificantes e correm o risco de perder a caminhada por coisas pequenas que não vale a pena. Isso é uma pessoa curada. Para terminar, uma pessoa curada é uma pessoa que entendeu que Jesus disse que temos que nos tornar como uma criança para entrar no reino dos céus. Uma pessoa curada, ela se tornou uma criança. Ela acredita no amor, ela acredita em pessoas, e Deus coloca pessoas no caminho dela, porque ela ainda crê no amor. É pessoas que ainda acreditam, perderam a malícia, e Deus cuida delas. Isso é uma pessoa curada. Amém?